São quase 7 da noite, meu corpo implora por um banho, mas eu precisava conversar sobre isso aqui. Eu queria falar sobre a nossa capacidade de se adaptar. Eu gosto muito de um personagem de X-Men Primeira Classe, que, spoiler do filme, infelizmente ele tem um final trágico, mas ele é um personagem muito legal e ele tem a habilidade de se adaptar. E é muito marcante pra mim porque o vilão, ele faz um negócio e ele fala, adapte-se a isso. E aí o personagem, ele não se adapta. E eu fico imaginando porque na nossa vida a gente se adapta a tanta coisa. E eu sou vendedora. E esses dias, há uns dias atrás, eu tava carregando um tanquinho de 20 quilos. Não que o tanquinho tem 20 quilos, ele suporta 20 quilos. E ele é bem grande. E eu fiquei surpresa porque eu achei leve. Depois que eu coloquei o tanque onde eu tinha que colocar, eu voltei e eu senti um incômodo no ombro. E aí eu pensei, nossa, por que eu tô com esse incômodo? Será que o tanquinho tava pesado? Porque eu nem senti. E aí eu lembrei que quando eu comecei lá na loja, eu ficava morrendo pra pegar um tanquinho de 10 quilos. E eu peguei um de 20 como se não fosse nada, mas acho que eu peguei de mau jeito e meu ombro doeu. E aí eu fiquei refletindo sobre isso, que agora eu pego um tanquinho de 20 quilos como se não fosse nada. E aí eu tava conversando com uma das minhas colegas e ela falou, a gente se acostuma, só que eu não quero me acostumar a isso. Eu gosto muito da experiência que eu tenho lá na loja, né? Eu tenho aprendido muito, mas pra mim é meio frustrante uma pessoa que já fez faculdade, que trabalhou em escritórios, que trabalhou home office, que trabalhou pra empresas internacionais, agora tá carregando um tanquinho de 20 quilos. É muito irônico essas voltas que o mundo dá. A gente não espera que essas coisas vão acontecer. E eu entendo que eu me adapto a isso, mas eu não gostaria de me adaptar. Me adaptar é bom, no sentido de que eu tô aprendendo, mas também não é bom, porque eu não queria me acostumar a carregar coisa pesada. E aí isso me lembra uma coisa que eu escrevi no meu journaling. Esse aqui é o meu journaling totalmente sem tranca, sem nada. Até porque se alguém pegar isso aqui pra ler não vai entender nada, porque nada faz sentido. No meu journaling, no auge da minha frustração, eu escrevi uma coisa que eu queria compartilhar. Faz um ano desde que tudo mudou, e naquela época eu com certeza não pensava que estaria aqui. Com certeza não pensava, pra quem não sabe, eu passei por uma grande mudança no ano passado, e aí eu tive que mudar de cidade, e por isso que hoje eu trabalho de vendedora. Foi uma grande mudança em muitos sentidos, muita coisa mudou na minha vida, muitos pensamentos, muita coisa. Eu nasci no interior, mas quando fiquei maior de idade, eu me mudei para a região metropolitana, e isso mudou muito a minha cabeça e tal, e voltar a morar no interior foi meio complicado, mas aconteceu. Continuando, eu sinto que talvez não consiga muito mais que isso e estagnei. Tipo, nesse dia eu tava pensando que essa era a minha vida. É engraçado, são dias melhores que outros. Hoje eu já não tô pensando isso, mas nesse dia eu tava. Parei de estudar, parei de me candidatar. Será que é isso? Só de pensar no próximo peso que eu vou ter que pegar, no próximo erro, na próxima vinda pra casa debaixo do sol, na próxima volta do almoço correndo no sol quente, lembrando que eu deveria ter comprado um guarda-sol, porque o sol é tão quente que me faz esquecer minhas frustrações. Aqui eu tava tentando ser poética. Eu tenho tantos projetos que eu queria falar e compartilhar, mas simplesmente não dá. O celular não tem memória, notebook não tem memória. Isso com certeza não é o que eu queria pra mim. O que fazer? Como as pessoas conseguem só aceitar isso? Isso é um surto que às vezes me vem das pessoas aceitarem a condição que elas estão e só isso eu não entendo como. Não é orgulho. Eu gosto e sou muito grata pelo meu trabalho, mas eu queria mais. Queria trabalhar na minha área. Pra quem não sabe, é área administrativa. Não queria andar 1 km só pra chegar no trabalho. Não queria contar as moedas na hora de ir ao mercado. Não queria ter parado de escrever. Não queria carregar móveis pesados. Não queria suspirar quando lembro que na segunda começa tudo de novo. Não queria estar chorando agora. Ironicamente, eu tô fazendo a mesma coisa. Não queria ter tantas dívidas. Não queria ter cometido aqueles erros que me trouxeram até aqui. Eu poderia apontar 1000 culpados, mas não farei isso. Só queria falar como me sinto hoje. E amanhã
talvez eu não me sinta mais assim. E é isso. Eu sei que a gente tem a capacidade de se adaptar, mas eu não queria esquecer quem eu sou e o que eu ainda quero fazer e tudo que eu já fiz e tudo que eu posso fazer, por mais que as circunstâncias não sejam as melhores. E sobre as leituras, eu finalmente terminei, agora vamos falar de coisa boa, eu finalmente terminei 12 Contos Peregrinos, de Gabriel Garcia Marques. No início eu gostei muito da forma como ele fala dos contos, falei isso no primeiro vídeo. Depois eu achei meio mórbido, quase todos os contos dele são meio mórbidos, sempre tem uma coisa meio mórbida, eu fiquei, não sei se esse é o estilo de escrita dele, mas achei meio mórbido. Aí eu fiquei, não gostei, muito mórbido, meio mórbido e meio indecente, às vezes ele fazia umas observações que eu achava muito desnecessárias. E aí eu tava decidida a pensar que não é um bom livro. Não gostei tanto, né? Não achei horrível, mas também não gostei. Mas o último conto é muito bom. O último conto ele é um pouquinho mais longo, mas eu gostei muito. Tem um casal e aí ele vai contando. Eu gostei muito. A forma como o casal se conheceu é muito inusitada. A forma como o relacionamento deles termina também, assim, é assustador. Bem mórbido, bem a cara dele mesmo. Mas assim, por causa do último conto, cara, eu gostei muito. Então assim, no fim eu gostei. O último conto é muito bom. E não é que os outros são ruins, às vezes ele só foca em coisas que eu não me sinto muito confortável. Mas, assim, o último conto é muito bom, muito bom. E tem outros que são bons também, mas o último, muito bom. E aí, meu veredito é que eu poderia ler mais de Gabriel Garcia Marques. Eu pensei em não ler quando eu tava no decorrer da leitura, mas no fim, acho que eu leria mais. Nesse meio tempo, eu li Noites Brancas e nossa, foi tudo. Eu nunca tinha lido nada de Dostoiévski, eu não conhecia nada dele. O máximo que eu sabia é que era um escritor, não conhecia nada da história dele. E ainda não conheço muito, conheço bem pouco, mas o pouco que eu conheci eu achei muito interessante. E assim, amei. Eu senti muito uma sensibilidade na escrita dele, sabe? Às vezes ele descrevia uns momentos que eu achava tão sensível que eu pensava, caraca, como é que não foi uma mulher que escreveu? É muito sensível, é muito delicado. E assim, ele escreveu pelo menos algumas partes muito que eu amei. Muito trágico também. Nossa, eu já esperava, né? Eu já sabia que ia ser trágico, mas eu amei, gostei muito. Foi esse aqui. É o primeiro livro que eu comprei na vida. Assim, eu já tinha comprado outro, mas eu não gostei muito. Então é o primeiro livro que eu comprei e que eu gostei muito. E que vem outros. E os próximos que estão na minha lista de Dostoiévski são Memórias do Subsolo e acho que é o Eterno Marido. E esse aqui é meu, eu posso grifar, posso fazer o que eu quiser. O outro é da biblioteca. O de Gabriel Garcia Marques, inclusive, eu tenho que devolver. Por fim, eu li A Moreninha. Pra quem não leu esse livro, só leiam. A história é muito boa. O tom, assim, é bom. Só teve umas coisas que me deu dificuldade, porque o linguajar, ele é muito antigo. E tinha umas coisas que eu não entendia. Eles falam muito em cavaco. E eu ficava, caraca, o que é cavaco? Tem uma hora que a prima da Carolina fala, você que deu cavaco. E eu ficava, o que é cavaco? Então, às vezes é bom você ler e pesquisar um pouquinho as palavras pra você entender o que eles estão falando. Eles também ficam jogando e eu não sabia o jogo e eu não pesquisei que jogo era, não. Que eles começam o livro jogando esse jogo. Eu não tava entendendo nada, mas eu também não pesquisei. Não façam isso. Mas assim, a história é muito legal. Muito diferente do que eu esperava. Não achava que fosse um livro tão bom. Não achava que fosse um livro tão bom, sabe? É aqueles livros que a professora de literatura te obriga a ler, sabe? Mas assim, eu amei. Muito bom, muito fofinho, muito curtinho também pra ler. Eu amei o jeito que o Joaquim Manuel Macedo fala da Moreninha. Ele fala que a Moreninha é a filha mais velha dele. E eu faço muito isso com a minha primeira personagem, que eu tô escrevendo, né, e tal. Eu escrevi ela há uns bons anos já. E eu sempre digo que ela é minha filha mais velha, porque foi a primeira personagem que eu escrevi sobre. E por mais que eu já tenha postado outras histórias com outras personagens, elas são todas mais novas. E essa é minha filha mais velha, é a mais antiga que eu tô escrevendo até hoje. E assim, tem muita coisa ainda pra acontecer nessa história. Mas eu amei o jeito que ele fala da Moreninha. É muito o jeito que eu penso da minha personagem também. Apesar delas terem personalidades completamente diferentes, eu amei a Moreninha. Ela tem uma personalidade maravilhosa. Tem um plot twist muito bom. Assim, o plot twist é muito legal. E eu gostei muito do jeito que ele fala, porque ele narra de um jeito muito engraçado. Por exemplo, ele fala que o pessoal tava dormindo e o autor ele pode entrar em todos os lugares, menos no dormitório das garotas. Isso aí não pode.
E é muito mais no dormitório dos homens, aí sim, aí ele vai e conta o que é que tá acontecendo no dormitório dos homens. E nossa, eu amei, assim, amei, amei, muito, muito bom. Eu não esperava que fosse ser tão bom, foi muito fofo. Nossa, leiam, muito curtinho, vocês vão gostar. E agora eu tô lendo O Céu em Seus Braços, esse aqui, ó. Eu acho que eu vou gostar, porque ele parece com Um Herói Sedutor, que é um livro que eu gosto, que eu gostei muito, né? Esse aqui é meu mesmo. Eu ganhei há muito tempo e nunca tinha lido. E aí eu li dessa vez e eu gostei bastante. E tem outro também que é Enfeitiçada, que é desse mesmo estilo, assim, de livro clássico de romance. E eu também gostei muito de Enfeitiçada, então eu acho que O Céu em Seus Braços vai ser bem legal também. Até agora eu tô lendo, tô gostando, já desconfio de quem é que está atraindo aqui o protagonista. E já tenho minhas suspeitas, vou ler até o final pra ver se minhas suspeitas estão certas. Mas só pra deixar registrado, eu acho que a traidora é a tia dele. Muito assim, tô muito desconfiada dela. Acho que é ela. Se for outra pessoa, eu já não sei. E foi isso, né? Muito assunto pra um só vídeo. A gente se vê por aí.